A Grande Cheia do Mississippi de 1927 não é ficção. Foi naquele tempo a pior catástrofe natural a atingir os Estados Unidos. As atípicas chuvas fortes que castigaram o rio em toda a sua extensão o transformaram em uma motosserra furiosa, com 25 metros de largura, que atingiu com força as margens e os diques, inundando uma área do tamanho do estado de Connecticut. Em muitas comunidades, os diques feitos pelos moradores eram tudo o que mantinham o Mississippi afastado. E esses diques eram construídos e preservados quase exclusivamente por trabalhadores afro-americanos, que recebiam pouco ou nenhum pagamento, enquanto seus supervisores ocultavam mantimentos e permitiam pouco descanso a estes trabalhadores. No fim das contas, quase 250 mortes causadas pelas cheias foram registradas, e mais de 500 mil de homens, mulheres e crianças foram desalojados pela enchente. Você pode adivinhar qual era a cor da maioria deles. Mas fala aí, seus nerds, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Nerd Secreto, e mediante a confirmação de que o Superman sofrerá um reboot nos cinemas, e as informações dão conta de que teremos um Superman negro. E se você não tá ligado, nos quadrinhos nós já tivemos outras representações do Superman. Superman Calvin Ellis, oriundo da Terra 23, inclusive ele se tornou até o presidente dos Estados Unidos. E também o Val Zod, o Superman da Terra 2. Mas aqui eu vou abordar o Superman alternativo e o nome dele é... Bom, ele não tem um nome. Calma aí, eu explico. Vamos contextualizar. Estamos no sul dos Estados Unidos em abril de 1927. Porém, para o melhor entendimento desse tema, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar rapidamente da história dos Estados Unidos. Quanto à segregação racial, que pode ser definida como um tipo de política de Estado que tem por objetivo separar indivíduos ou grupos de indivíduos de uma mesma sociedade, por meio de critérios raciais ou étnicos. Esse tipo de medida passou a ser executado a partir do fim do século XIX e teve forte vigor no século XX. Em antissemitismo, na Alemanha nazista, a África do Sul com apartheid e também nos Estados Unidos. Para compreendermos a questão da segregação racial nos Estados Unidos, é necessário que relembremos um pouco do processo de formação desse país. Sabemos que os Estados Unidos foram formados inicialmente por colonos ingleses, que deram origem às chamadas 13 colônias na costa leste do país. No entanto, as colônias do sul tiveram um desenvolvimento diferente daquelas do norte. Enquanto no norte houve o modelo da pequena propriedade privada, do trabalho livre e assalariado, no sul prevaleceu o modelo da grande propriedade de terras e da monocultura. Nesse modelo, ao contrário do que vigorou no norte, acentuou-se o uso do trabalho escravo, mais precisamente de escravos negros do continente africano. Sendo assim, durante o período em que predominou a escravidão do sul dos Estados Unidos, os negros escravos eram, assim como no Brasil e em outras partes do mundo à época, considerados mercadoria de seus donos e não indivíduos portadores de direitos. Essa situação então só teve um fim com o término do modelo econômico escravocrata do sul. O término veio com a Guerra Civil, o fato que transcorreu entre os anos de 61 e 1865. E aí, durante a Guerra Civil Americana, os estados do norte, comandados por Abraham Lincoln, acabaram por vencer a guerra contra os confederados do sul. Porém, a muitos cidadãos brancos sulistas era inaceitável que os negros, que recém-libertos, tivessem os mesmos direitos e ocupassem os mesmos espaços que eles. No mesmo ano, então, em que a guerra terminou, foi formada a seita Ku Klux Klan, por um ex-combatente das tropas sulistas. Sim, isso mesmo, aqueles racistas filhos da puta que se vestiam com um lençolzinho branco pra tocar o terror. Todavia, no início do século XX, a seita voltaria com muita força, tendo milhares de adeptos, o que nos traz novamente a história de Fruto Estranho. E a partir de agora essa obra vai fazer muito sentido, acompanhe. Bem, Fruto Estranho é uma HQ lançada pela Mitos em 2018. Tem 128 páginas, material em capa dura, escrita por Mark Waid e J.G. Jones, que também faz a arte. E diga-se de passagem, é uma arte muito bonita. E logo no início, estamos na pequena cidade de Chatterley, Mississippi,
onde em 1927 estamos na iminência de uma tragédia. O transbordo do rio Mississippi, o segundo maior rio dos Estados Unidos. É aí que então um grupo de homens supremacistas brancos chegam a um bar tentando convencer os trabalhadores negros da região a cooperarem por baixos salários na reforma e fortalecimento dos diques e barragens da região. E já somos ambientados com falas racistas do tipo: então, pelo menos cavem um canal de escoamento ao leste. O problema de fazer isso é que algumas casas terão de ser sacrificadas. O problema mesmo é que hoje em dia tem muito crioulo de terno por aqui e pouco enchendo saco de areia. Sonny, um dos trabalhadores negros da região, os confronta, dizendo que não vale a pena trabalhar por aquele tipo de salário ou naquelas condições, e se recusa a aceitar a oferta. Porra nenhuma! 6 turnos por dia do amanhecer até a noite. A gente ganha bem mais colhendo algodão. E tem mais. Ninguém aqui foi contratado, a gente foi obrigado. Vocês podem chamar do que quiser, mas nós ainda estamos trabalhando feito escravo por aqui. Verdade ou não? Digo mais, tomara que aquele rio do diabo acabe com esse delta maldito. Olha essa boca, moleque. Todo mundo faz sua parte, mas não faz sentido gente branca ficar se ralando quando tem um monte de negão aqui pra pegar na enxada. Em meio à briga e discussão, ele consegue se mandar. Automaticamente, o grupo de supremacistas, vendo que não conseguiria convencê-lo, eles vão atrás de Sonny vestido com suas roupinhas de fantasmas a fim de puni-lo. 3 coisas estão acontecendo simultaneamente. Um garoto sumiu atrás do seu cachorro, Sonny está sendo perseguido pelos supremacistas e um objeto não identificado entra na atmosfera e cai ali perto. Em meio à mata, durante a chuva, Sonny corre desesperado, sendo perseguido por cachorros e pelos supremacistas. É então que ele bate em alguma coisa e cai. E nesse momento nos é revelado um homem negro extremamente forte e gigantesco. Cordas e tiros parecem não surtir efeito contra ele, e rapidamente arranca uma árvore do chão e joga em direção aos racistas. Saindo dali, o alienígena resolve ir até a cidade. E a gente consegue perceber que ele não consegue entender nenhuma palavra pronunciada, mas ele reconhece os números. Bom, essa referência matemática é muito legal porque eu já vi ela em outra HQ, como por exemplo no Lanterna Verde Sem Medo. Tem uma parte em que os alienígenas de um setor mais evoluído falam com Hal Jordan. Ele pergunta, por que vocês dois e os gremlins falam alemão? E ela responde, alemão? Isso é crolotiano. Seguido pelo outro lanterna que fala, o que foi? Você pensa que o Egito foi o único lugar neste planeta retrógrado que roubou sua língua de outros mundos? Daqui a pouco vai dizer que os terráqueos inventaram a matemática. Adeus. Bom, eu não vou contar a história toda aqui. O fato é que, fazendo uma relação com o racismo, nem mesmo frente a essa catástrofe, que pode acabar com toda a região, ainda assim tem pessoas que são capazes de escolher o preconceito e o racismo. E nem mesmo um fator heróico externo, como um alienígena feito aos moldes de um Superman, pode mudar isso nas pessoas, pois essa é uma mudança que deve vir de dentro. E Fruto Estranho acaba sendo uma radiografia das tensões vividas na época. E o nome dado a essa HQ é baseado em um poema, Strange Fruit, Fruta Estranha. Árvores do sul produzem uma fruta estranha. Sangue nas folhas e sangue nas raízes. Corpos negros balançando na brisa do sul. Frutas estranhas penduradas nos álamos. E por aí vai. Após isso, acabou se tornando música. Cantada por Billie Holiday. Billie transformou o poema em letra como uma reação ao linchamento de 2 afro-americanos no sul dos Estados Unidos, caçados e enforcados por nenhuma outra razão além da sua cor de pele. Há uma foto dos 2 corpos pendendo como estranhos frutos, do galho de um álamo, cercados por uma multidão de brancos com uma coisa em comum. Todos sorriem
de satisfação pelo que acabam de fazer. Bom, esse vídeo ainda não acabou. Algumas coincidências me levaram a uma pesquisa rápida e eu constatei que tem coisas que são realmente esquisitas. Este foi o caso, por exemplo, do doutor em neurobiologia Rajan Bartra, professor da Universidade de Medicina do Mississippi, que após ver o filme de Abraham Lincoln do Steven Spielberg, resolveu investigar junto à internet a situação do Mississippi naquele momento, pois ele viu que havia um asterisco junto do nome do estado em relação ao tema da 13ª emenda. Em 1865, o Mississippi se negou a assinar o texto, mas Sullivan, morador do estado há muito tempo, lembrou que em 1995, tanto o Senado como a sua Câmara dos Representantes locais tinham enfim o aprovado. No entanto, ao rastrear a tramitação de papéis de todo o processo, os dois professores descobriram que ainda faltava um último passo. Assim, graças a Spielberg, a um neurobiólogo de origem indiana e a um doutor em anatomia, nos livros de história constará que o Mississippi aboliu a escravidão em 7 de fevereiro de 2013, o que efetivamente nos diz que o Mississippi ainda não tinha abolido a escravidão em pleno século XXI. Eu vou indo nessa. Valeu, falou! Se você gostou, deixa aí nos comentários. Até uma próxima história!